Lá no Bate-Papo com Elias João, meu convidado de hoje é Nelsinho Gomes. Ele é piloto, trabalhou muitos anos na segurança pública, é baterista, desenvolveu um curso chamado Drum School, ou seja, muita coisa para conversar. Fique conosco. Nelsinho Gomes, muito obrigado por aceitar meu convite. É bom demais ter você aqui, um irmãozão, um parceiro, um baita músico, um baita comandante, um baita ser humano. Adjetivos não faltam, né? Como você está? Isso. Ah, legal, muito obrigado aí do convite. Eu tenho acompanhado aí o bate-papo que você tem feito com a galera e, pô, é muito legal, né? Não é só sobre música, né? O legal é isso, né? Falar da vida, né? Falar de tantas coisas, porque na verdade a música está aí para todos e é uma realidade para todo mundo, e seja lá qual for a profissão dela e tudo mais, não tem quem não curta, né? Uma música num momento romântico, num momento de curtição na noite, mas a música está presente, né? A arte está presente aí para todo mundo, né? Caramba, Nelson, que bom. Eu estou vendo atrás de você aí, é uma loja de bateria. Algumas caixinhas aí, alguns projetos que foram feitos, madeiras diferentes, né? Alguma coisa, porque de vez em quando eu toco batera também, mas eu faço alguns projetos, desenvolvo algumas coisas aí. Às vezes eu fico em casa, né? Não, que nada, um baita música, você é louco. Eu tenho o prazer de trabalhar com você tanto no seu projeto MG8, né, Nelson Gomes Octeto, como no meu trabalho Elias Jó Quartet, né, o quarteto de Elias É, Jó, eu tenho aí, o prazer de estar com você nessa. aqui, ó. Aí, MG8, esse trabalho eu tive a honra de participar, foi muito bom. Aí. Aqui, Eu estava mais está novinho, aqui mas tudo. também, ó. Aí, ó, aí. É Ele isso viajou aí. lá e tem mais também aqui, ó. Aí, olha isso. Caramba, velho. É a história, né? É a história, graças a Deus, né? E fora a época de baile, né? Nossa época de baile também, que ia lá no Edson passar o som lá, aquelas coisas Ah, todas. caramba, era muito legal, meu. Você tá doido, muita história. E me fala aí, Nelsinho, a gente já conversou muito, obviamente, somos irmãos de uma vida, mas vamos lá para as pessoas saberem disso. Como foi o primeiro contato com a música na sua vida? Porque eu sei que você vem de uma outra profissão, porém a música sempre esteve presente na sua vida. Agora eu só não sei quem começou primeiro, mas eu acho que é a música, né? Rapaz, na realidade, é o seguinte, eu primeiro queria ser, eu sempre quis voar, né? O negócio era voar. Então, e a música veio por volta de 6 anos, mais ou menos assim, porque com 6 anos eu olhava carro na rua para poder ganhar um dinheirinho, né? Mercado, aquelas coisas todas, porque não tinha condição de ser guardinha. Na minha época, quando o cara era guardinha, lembra dos guardinhas de mercado? Lembro, pô. Então, os que empacotava e tal. Pô, e na época eu não tinha dinheiro para fazer o curso para ser guardinha, né, bicho? Aí eu tinha que fiar. Eu falei assim, bom, eu era magrelo, fraquinho, né? Aí eu falei, vou olhar os carros na rua, né? E aí ganhei uma guitarra e uma batera do meu pai. Para o meu irmão, uma guitarra e uma batera. Uma coisa de brinquedo, né? Aí eu fiquei esse negócio de guitarra, falei, bicho, esse negócio não vai dar certo. O negócio é fazer barulho, né? Aí passou, né? Passou alguns anos, mas a ideia de voar sempre foi aí, fixa, né? De ser piloto. Então, só que apareceu um conservatório aqui em Guarulhos, tinha um Colaciopo, que é o conservatório do maestro, mas aquela coisa de conservatório, né? Método pra caramba, e um monte de teoria, que você acaba enchendo o saco, que você quer negócio logo, né? O modo brasileiro, ele quer aprender logo, né? E aí você fala, pô, aí começa a estudar um monte de coisa, e o som não vinha, né, bicho? Aí tinha a escola da Marlene, e quem dava aula lá era um professor, um cara que veio da Bahia, Paulinho, puta batera, e o Moraes, né, tocava também, e na época era músico aqui de Guarulhos, e eu já comecei a arranhar, fazer uns rock por aí, né? Mas não aprendi assim, né, a bateria, né, bicho? Aí quando você começa a estudar a fibra, aí você vê que
abre a cabeça, né? É E um verdade. dos professores meus lá foi o Vanderlei, né? Vanderlei dos Santos, irmãozão. Ele tinha acabado de sair do clã e foi dar aula lá. E aí veio com a ideia de 3x4, com a ideia do Joey Morello, 5x4. Aí eu falei, porra, bicho, esse negócio é legal, né? Independência é uma coisa que você não percebe quando você está tocando outras coisas, né? Aí você vai tocar já e você percebe que e quando flui, fica mais legal, né? Sim, sim. Aí depois o Chiquinho, que dava aula lá também, que conhecia todo mundo, aí eu conheci o Rodolfo Streuter, conhecia na época, aí me levaram até o Zé Eduardo Nazário. Aí eu fiquei 4 anos com o Zé, né, internado, estudando, aprendendo. Aí fui para a Força Aérea, comecei a tocar, tocava na banda da Força Aérea. Comecei a ver aquela coisa de Big Band, né, bicho? Até então, tocando rock and roll, tocando um monte de coisa, era legal. O dia que eu sentei e toquei numa Big Band, velho, eu falei, não, é tudo mentira que eu faço, bicho. Isso aqui é música. Cara, porque tocar com Big é outra coisa, bicho. É muito louco. Orquestra. É que tinha aquelas coisas, né? Dependendo do maestro que ia, a banda soava do jeito, né? Aí você arrastava os caras, você sentia o peso nas costas, né? Os caras não vinham. Porra. Então tinha algum grupo de sargento lá que era afim de tocar. Os outros estavam cumprindo tabela, estavam cansados, né? Tinha de tudo, né? Aí a banda viajava, ia para o interior, e aí separava os caras que realmente queriam, os cabeças de naipe, os caras que queriam tocar, né? E aí, bicho, era muito engraçado. Mas você, nessa vida militar, assim, de quartel, quanto mais banda, os caras são muito engraçados, velho. Você conheceu alguns lá, né? Conheci, aliás, foi você quem me indicou lá, fiz com a banda sinfônica da Aeronáutica, né? Uns 2 anos atrás, eu acho. Maravilhoso, né? O Paulo Serino era o maestro, que é um irmãozão querido. Você pegou os caras numa fase assim, você pegou os caras numa fase lúcida, né? Eu peguei tinha uns caras muito loucos, velho. Eram muito loucos. Era aquelas coisas que você fala, bicho, não é possível. Mas era um puta som, né? Era engraçado. Tem isso engraçado também, né? Tem esse lance de também, às vezes o cara que é divertido, que parece que não tá levando para lugar nenhum, mas tem uma musicalidade, acaba o som ficando mais divertido por conta disso também. É uma doideira. A música tem dessas coisas, né? Mas pegando esse lance que você falou rapidamente sobre que eu peguei numa fase mais lúcida, assim, a gente até percebe que está mais profissional. Você acha que isso melhorou na música nesse quesito mesmo do militarismo? Porque todos têm, o Exército tem, a Marinha tem, a Aeronáutica tem, a Polícia Militar tem, né, a banda. Conheço de todos eles, tal, e temos grandes amigos em todos eles. E realmente hoje eu vejo um profissionalismo mais legal. Você acha que deu esse upgrade aí? Eu acho que melhorou. Mas sabe qual foi o problema? Melhorou, mas não tem onde tocar. Pois é. Pois é. E daí? Aí Antigamente é um era todo problema... louco. Era uma loucura total, bicho. Mas você tocava no garitão. Olha só, o garitão, bicho. Eu tocava no garitão, tocava lá no Patropida, tocava em um monte de lugar, bicho. Eu tocava com o Moacir Franco, velho, do Patropi, dança na Rua Cubatão, na orquestra. E eram os caras da FAB, né? Então era aquela puta loucura, mas tinha muito lugar para tocar. Todo lugar tinha um trio, ou um trompetista, um trombonista, um sax, né? Eu tocava com o Manito também, né? Sim, sim. O Manito, que é mais louco do que o Manito, mas mais engraçado do que o Manito, velho. Você chorava de rir com o Manito, velho. Você chorava de rir. Uma vez fomos fazer uma gravação, aí o cara que contratou, né, falou assim, ele não tem condição de tocar. Ele não vai. Eu falei assim, não, calma. Aí o Jalil falou, calma que ele vai, fica tranquilo. Era um disco de samba, na época daquele sucesso enorme do pagode, e era um solo que era de sax, que era assinar, né? E o cara que Manito, né? Um puta nome. Não tem problema nenhum. Mas ele chegou louco, né, bicho? Aí o cara falou assim, ele falou, você quer um ré maior, um ré menor ou um remédio? Aí o cara ficou olhando para ele assim, cara.
E ele não, você não vai conseguir. Bicho, quando ele foi para o estúdio e falou, Manito, valendo, meu, É o outra cara coisa, né? chorava, né, de ver o som, né? E ele se divertindo, tirando uma onda com aquilo. Então, aí eu falo, às vezes um cara desse não é chamado, o cara é muito louco, não sei o quê, mas é o louco do bem, sabe? Pois E é é, engraçado, para queimar um puta músico. Hoje em dia é muito dentro da caixinha e você começa a ver o som chato, tá sem os grandes, graça, velho. os grandes nomes, geralmente, eles eram loucos, né? Você pega Thelonious Monk, pelo amor de Deus, o cara era biruta, né? Levantava do piano no meio do show, ia andar, deixava o baixo e bateria e dane-se, né? O próprio Né? Miles era doidão, o Miles xaropeta, mas o som rolava, né? Tá ficando muito politicamente correto, né? Eu sou estudado, eu sou, Exatamente, né? exatamente. Tem que Muito deixar caixinha. fluir um pouco, né? Eu sinto um pouco disso. Apesar de que, obviamente, a galera parece que tem se dedicado mais, né? Eu estou falando de Brasil, né? Coisa que a gente sabe que lá fora já existe esse estudo mais concreto há muito tempo, né? O Brasil ele ficou muito dividido entre o erudito, estudado, É, o popular, deixa levar. Agora ele entendeu, de poucos anos para cá, que o popular também tem um bom estudo, né? Então, tem que ter, cara. pra Tem caramba, que entendeu? ter. Então, assim, eu acho que agora a gente está encontrando pessoas que têm tido essa competência do estudo popular, mas ele precisa ter um pouquinho daquela loucura do antigo, misturado com esse estudo dele. Eu acho que tem que ter o lance da naturalidade, entendeu? A É, gente, você, o Ocimar, o Wanda, a gente faz um lance bem pop também. A é, gente tem essa veia pop, né? Por mais que a gente é, toque outras coisas, a sim, gente quando o quarteto toca, soa uma coisa pop, uma coisa porque a gente é, viveu isso também e porque a gente ouviu muito Word, ouviu muitas outras coisas, né? é, Então tem uma informação diferente, mas tem que ser num clima legal, né? sem Porque dúvida. esse lance do erudito, eu lembro que quando eu tinha aula com o Branco, né? Você, Ele disse que ele tomava aula com aquele cara que fazia os contrapontos lá, o famoso o Reuter. com o Roger, sim, estudei com ele também. Ele fazia aula com o Reuter. Teve um dos caras, que era aluno do Reuter, pôs fogo no corpo. Se matou, porque ele não entendia naquela época de erudito, porque o erudito leva essa coisa tão a sério assim, de que eu tenho que ser o melhor em tudo, eu tenho que ter a perfeição. E essa busca da perfeição é perigosa, É, né? até porque na hora do jogo não vale de nada, viu? O cara que estuda 8 horas por dia e o que estuda 30 minutos, o resultado final é o que manda no jogo. Aí, Essa dedicação imagina o também. cara, era trompista, era cobrado, né? E aluno do Corrói. E outra, tipo assim, toda semana não andava. Aquilo para ele era uma ofensa, né? E ele tinha que mostrar. É muito louco isso. Essa cobrança é uma coisa da escola antiga que ficou na Europa, né? Nem nos Estados Unidos, que absorveu bem essa questão do erudito, mas já de uma maneira diferente, ele não tem mais essa coisa tão absurda dessa opressão, digamos assim, essa coisa da Europa antiga, né, do estudo É, antigo, do erudito na Europa palmatória tem. mesmo, né? Entendeu? E a gente ainda tem essa herança, né? Mas a gente precisa encontrar esse equilíbrio aí, porque senão a gente, sei lá, fica biruto. E vindo nesse caminho, Nelson, o que você acha da cena atual da música, né? Obviamente nós temos gostos e lógico, mas eu estou dizendo de uma maneira geral. Você acredita que a música tem evoluído? Você acredita que ela está estagnada, como que você vê a cena? Eu acho que ela está diferente. Não digo nem estagnada, acho que ela está diferente porque é o seguinte: a gente vive a fase de computação, a gente vive a fase de eletrônico e tem que saber trabalhar com isso. É muito Pra caramba. legal quem consegue ter esse domínio. Eu acho que quem está na nossa frente, por exemplo, dos bateristas, o pessoal dos teclados, que nem você que foi obrigado a acompanhar o ritmo, senão fica para trás. Eu lembro que antigamente, quando eu ia gravar, o cara que tinha um Juno 106 era o Deus. Tinha um É DX7, isso. era. Hoje em dia, né? Então eu acho que tem que saber trabalhar. Tem timbres que eu acho que não tem como perder.
sabe? Vai manter, aí tem que ser. Eu lembro que uma vez eu tocava na banda do Lili do Rádio Táxi, tinha acabado de sair do Rádio Táxi, e foi um cara fazer um teste de teclado para entrar na banda. O baixista era o Sidão, né? Sidão japonês, ele que me levou. Era eu, o Tuca de guitarra, o Tuca gaúcho, o Sidão japonês, a Kaká ia vir de teclado, aí veio um outro cara, levou um Prophet 5. Eu achava aquele som assim, coisa mais linda do mundo, mas não tinha nada a ver com a banda, entendeu? Naquela época do cenário, anos 80, ele era muito 70, ele era muito Emerson Lake Palmer, assim, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí eu falei, porra, legal, mas aí o cara, puta músico, mas não entrou, né? Porque não tinha linguagem. Eu acho que o grande problema hoje na música é ter a linguagem do som, porque não é técnica, não é performance, não é a linguagem. Tem gente que toca muito menos, mas tem a linguagem e consegue transmitir, né? A parte de bateria, eu lembro que quando eu fazia baile, naquela época, eu já usava trigger, né? Usava duas mesas, uma mesa com o microfone e o trigger. Podia tocar Michael Jackson, aumentava um pouco o trigger, eu tocava Madonna, fazia outras coisas, criavam um cenário mais próximo da realidade, né? Porque se você for muito purista, não, só vou usar pele de couro animal, aí já tem que fazer, tem que ter um público, tem que ter um som só para isso. É legal, mas e daí? Né? Senão você não... O Herbie Hancock é um exemplo absurdo, né? De que é um cara que transita do pop, o eletrônico, o jazz. O Wynton Marsalis, né? Família Sim. Marsalis, eu acho o Wynton assim, uma referência, porque eu fui ver a banda dele, do Lincoln Center, o irmão dele de batera, e o que acontece? O cara que começou, né, estourou o nome dele, ali, vamos dizer, com o Art Blakey, tocando com o Jazz Message, aquela linguagem de jazz, e ao mesmo tempo despontando na onda erudita perfeitamente, né? Perfeito. Então, é uma referência que, para a gente, como músico, não pode deixar de ver. Não, e tem uns caras aí que são, assim, exemplos absurdos, né? O próprio Keith Jarrett, por exemplo, é um monstro tocando jazz e tocando erudito pra caramba. Tem peças de Beethoven, pela interpretação dele, que você fala, meu Deus do céu, o cara é extremamente erudito. E o cara é do pop e do erudito, né? Uma coisa muito séria isso. Eu acho isso maravilhoso, assim. E sempre cabe, né? Sempre cabe alguma Sim. coisa, né? Eu lembro que na época da faculdade lá, a gente estava vendo um material sobre Mendelssohn. Sim. Aí você vê uma música do Elvis, a música do Elvis, lá, aí você fala, pô, isso é Mendelssohn. Isso é Mendelssohn total. Aí você começa a estudar, as pessoas têm que entender um pouco mais, os artistas, os russos, o pessoal erudito daquela época. Então, não pode ficar na caixinha, velho. Senão, Não, você dizer que Ennio Morricone, né? Não vai estudar o Ennio Morricone. Aí, e você dizer que o erudito foi o popular, né? Porque o movimento é da rua. É o Mozart, né, bicho? Aquelas coisas. O guitarrista que não conhece um pouco do cara lá do violino lá. Paganini, o cara que não conhece, o guitarrista que não conhece Paganini, bicho, não vai entender, né? Tem que procurar a história do Paganini, por que ele atingia aquelas notas, porque tinha problema no dedo, era um problema natural. O Paganini, até inclusive, ele foi o maior marqueteiro da época, foi o Paganini. Porque ele soube trabalhar com a imagem que foi criado sem querer, ele era do demônio, porque ele ia nos teatros e procurava as acústicas, o som que reverberava, e ele andava no palco, e aquilo causava, os caras falavam que ele era do demônio, né? Criava, tudo era do demônio, né? E ele era preto, o cocheiro era preto, a carruagem era preta, usava uma roupa preta. Então, e ele foi um maior marqueteiro, velho. Soube trabalhar isso, né, pro lado dele. E tem que ter, né? O preço, quando morreu, ficou assim, ninguém queria enterrar ele, né? Porque...
O próprio Mozart, a mesma história, marqueteiro total, né? Usou aquilo do virtuosismo dele, da genialidade de compor rápido e viver a vida louca. E, pô, ele foi também uma doideira, né? E foi, infelizmente, também enterrado do mesmo jeito, morreu cedo e indigente, quase, né? Foi uma cova É, de. Tem umas histórias, Biruta, você vê, isso tudo é uma questão popular, não é uma questão, porque erudito ao fundo, né, da palavra mesmo, a raiz é algo que você prepara, que você estuda para fazer aquilo. Poxa, é, qual o jazz que não é preparado para fazer? Me fala, o improviso daqueles homens, como é que não pensa? É pensado, é estudado, é analisado e vai. Né? É é, erudito. na cabeça ele vai sair, né? Porque você passou aquilo antes, né? De alguma maneira você passou aquela escala antes, você passou, de repente, aquilo saiu natural, mas você já viu aquilo. Você Você já não passou, tirou porque está nada. intrínseco. Né? Já está em você, você já estudou isso em algum momento da vida. Né? E principalmente falando do jazz, que é uma coisa que vem de instrumentos que não tem jeito, você sabe as notas que você está tocando, por exemplo, seja sax, trompete, são instrumentos que não dá para você, não decora a posição, igual violão, guitarra. É, O piano também não. Então, no mínimo, esses três instrumentos que estou falando, trompete, sax, piano, esses caras sabem a nota que estão tocando. Eles sabem a sonoridade que tá funcionou na no. cabeça, né? O som tá na Justamente. cabeça. Então, não é de bobeira. Todo mundo acha que improviso é vamos. Não, não é vamos. Né? Vamos em algum Não, momento não que você subiu é. para dar canja. Não Mas, é. mesmo assim, você vai usar Não, vocabulário, né? eu acho que falta isso. Eu acho que tem muita informação, né? Então, você vê, todo mundo, na informação, por exemplo, do YouTube, os caras querem aprender em 10 segundos. Ele não vê o vídeo até o final. Não, tá bom, até aqui tá bom. Então, o cara não tem paciência de aprender. E o mundo está muito veloz, né? As pessoas também não estão tendo paciência porque elas estão sendo tão bombardeadas que elas já entraram na velocidade de que o mundo está regendo mesmo. A gente, né? Vamos falar até mesmo da gente. Esses dias mesmo, esses dias a gente tem que ficar do quarto para a sala para o quarto, não tem jeito, estamos guardados. Aí você vai para o piano para fazer alguma coisa ou outra, você fala, caramba, eu preciso mexer nisso, mas você já é levado para outra coisa. Se você não tiver um cuidado, no nosso caso a gente já tem, por conta de uma experiência de vida, mais idade e tal, a gente se policia. Senão, você de novo é levado a fazer outra coisa e aquilo que tinha que se dedicar já não vai, né? Eu não sei, É porque por exemplo. eu vejo isso, eu tenho aqui o material, eu estou estudando agora uma coisa do Stanton Moore, né, que é um batera de New Orleans, só que é só levada de funk do James Brown, do Clyde Stubblefield, de 68, nessa onda de linguagem mesmo, né? Então não é coisa assim difícil e mirabolante, mas o groove, se não sair como porque não adianta, tem que ter a linguagem. Agora, É, em cima disso, não é a criação da batera. Uma coisa que eu aprendi lá no Orleans é o seguinte: não é a música, em primeiro lugar, é a dança, é a justamente. performance. Né? A música ela vem depois. Na história da música, a música é sempre a última, né? Que aparece É, na história da arte. Né? Na história da arte, a música é sempre a última. Então, primeiro vem a pintura, vem a arquitetura, vem um monte de coisa, depois que vem a música, que a música vem para poder cimentar aquela situação, né? Então, justamente. você vê a parte do serialismo, a parte de Schoenberg mesmo, foi a última, Schoenberg foi a última coisa que veio, né? Até mesmo o Aí depois, barroco, todo mundo acha que barroco tem a ver com barro, mas barroco foi um movimento que veio da pintura e era um movimento é, geral da arte. A é, música fazia parte daquele momento. Ele não era único, viu? Aquele era um movimento que estava rolando na rua. E a exato. diferença que Bach tem um nome tão forte é porque quem dominava naquele momento era a igreja e ele foi esperto, foi para dentro da igreja. Então era onde ele Tanto conseguia é se sustentar. que Bach, o pai só tocava para a igreja católica. Né? Justamente. O filho fazia o católico e o protestante, né? Aí você É, começa a entender porque o pai não fazia para o protestante as músicas. Aí você vai ver uma missa, né? A gente fazia missa na faculdade e ia tocar o Kyrie.
ia fazer a missa é enorme, bicho, a missa é gigantesca, por isso que o nego fala, é uma missa, porque realmente ela é muito grande. Hoje o que a gente vê é uma parte da missa, né? Uma pequena parte. Então, o que a apresentação, aquelas coisas todas, era encomendado pela igreja, né? Sim, sim. Então, era tipo assim, eu quero que seja... Aí você sabe muito bem de escalas, né? Por exemplo, coloca uma quarta menor ali, aquela coisa, o cara era do demônio, não poderia colocar uma quarta justa. Né? O professor lá, um saltinho, ele tacava apagador na cabeça da gente quando você colocava segunda menor, o cara, o demônio vai sair debaixo da terra, não faz isso. Nada a ver, porque os caras não conseguiram a resolução da quarta aumentada, que é o trítono, que eles chamam de intervalo do diabo. Eles não sabiam como resolver aquele problema, sendo que é o intervalo que mais ajudou, porque esse intervalo de trítono, de quarta aumentada, ele te leva para várias cadências. Olha, é o que a gente mais usa. É igual aquela coisa do organo, né? O nego ia perder o organo, os cantos gregorianos, que o pessoal acha que é uma coisa tão santificada, o canto gregoriano, era usado para torturar os caras debaixo da igreja, né? Tem nada a ver, né, bicho? Resolvia nunca, né, bicho? Não, se você for pegar a história da música, como a gente estudou na faculdade, o nego já para até com a religião que ele vai. Porque descobre que os hinos protestantes também não era hino protestante, era uma música da rua, profana, que ele pôs letra. Quer dizer, aí o cara vai se matar, né? Vai dar no aluno do Kohreuter lá. Aí você começa a ver as escalas, né? Eu lembro que quando chegou no 440, que foi um ajuste, né? Aí o Papa, na época, o Gregório Magno, acho que era, né? Na época, nessa época. Vamos acertar esse negócio porque está dando problema. Tinha igreja que era muito exaltada e tinha igreja que era zerada. Como que está acontecendo? O repertório é o mesmo, mas o som ali não rola. Ali rola de... O pessoal está muito louco, gritando, porque as partes que tinham afinação mais alta, as pessoas se portavam de uma maneira, as que tinham afinação mais baixa, o pessoal era mais caído. Aí chegaram no 440, vamos acertar um padrão aqui. E essa questão vibracional da acústica existe mesmo em absurdo. Assim. Você vê que é muito louco que hoje em dia, por exemplo, a Sinfônica de Londres, ela durante muitos anos usou 442, né? 442. Mas agora, há pouco tempo, eles já estavam chegando a 445. Olha que coisa, para ficar aquele som quase sintetizador, sabe? Quebra os harmônicos mesmo e deixa o naipe ali equalizado. É muito doido isso, né? Só que eu acho que essa coisa vai perdendo um pouco do humano, né? Da vibração de te deixar meio tô mal, tô bem, tô mal, tô bem. É bom também, né? Não, eu acho que é por isso que eu acho que esses autores antigos, eles trabalhavam muito bem nisso. Hoje você vê muitas trilhas de filme, você vê tem até no YouTube hoje, tem aulas, né, desses produtores que fazem trilha para cinema. É nessa onda. E quem fazia isso muito bem eram os autores russos, né? Que eu lembro que eram os melhores que traziam essa, mas trazia toda aquela melancolia interna, porque muitos tinham problemas de bebida, problema familiar, problema que tinha que ser militar, aquela coisa, e aquilo trazia aquele peso, aquela coisa de humano assim ao extremo, né? Não é também aquela coisa das valquírias, né? Eu colocando as valquírias atacando lá no Vietnã, né? Mais ou menos aquilo, né? Tem os dois lados, né? É muito louco, né? E música, olha, país que não tem histórico de destruição, dificilmente ele faz uma música tão introspectiva. Você vê que todos esses caras que nós estamos falando são de países que viveram guerras pra caramba. Né? Muita coisa. Rachmaninoff, por exemplo, o russo, tinha uma coisa depressiva, achava que não tocava bem, ele era um monstro, pelo amor de Deus. Ele colocava pau a pau com Liszt, em termos de técnicas dificílimas para piano. Mas você vê, o próprio Schoenberg, que nós falamos do serialismo, do modal, disso, do atonal, ele serviu o exército, voltou ferrado, porque tinha ido para o exército, começou a fazer um monte de composição. O próprio Chopin passou por isso. É muito doido, né, cara? Os caras têm histórico de dor. E aí acaba tendo essa Eu sinto que esses muitos gênios assim tinham essa situação de será que o que eu estou fazendo está bom? Né? Tipo assim, será que eu tenho que agradar?
né? A história lá do próprio Gene Krupa, com a Sim. banda do professor que era do Exército, o cara era do Exército, né? E eles foram tocar no Carnegie Hall, né? E aí é aquela coisa, ele era uma banda popular, tecnicamente, né? Não era uma banda lá, era só nego erudito. Aí disse que foi quando o Gene Krupa falou assim, meu, já que nós estamos aqui, tocar sing, 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 senta o pau em todos, cara. Ou será? Não é. Meu, pegou fogo, tipo assim, deu uma de louco total. Ou a gente vai sair daqui morto, ou os caras vão adorar a gente, né? E ele Então, levou o som dele, né? Você vê que deu muito certo. e fez, né? Foi o É, que aconteceu. Eu sem acho dúvida que nenhuma. muitas vezes a gente tem que acreditar no que a gente faz. Às vezes a gente que está fazendo mesmo não acredita. Tem que algum outro chegar e falar, meu, senta o pau que está certo. É isso aí. E você tem que acreditar, mas todos nós temos isso, né? A autocrítica de quem mexe com a arte, não só músico, seja ator, né? Pintor. A gente já tem essa autocrítica tão chata que sempre deixa a gente com, será que tá legal? Será que tá... E sempre tem uma melancolia, uma coisa sempre de um pouco de angústia, sabe? A gente tem essa coisa, né? Os sentimentos exacerbados, nós temos essa coisa à flor da pele, né? Às vezes até é difícil de conviver com a gente, né? A gente tem hora que quase vira a mulher da relação e não o homem, né? Se a mulher da gente não mexer com o mesmo ramo que a gente quase vira mulher, mas dói com tudo. É muito louco, né? A arte tem dessas. O Zé Henrique falava aquela coisa, o diabo queria enfeitar tanto o filho que cegou o outro, né? Não, a gente que grava de vez em quando, você vê, a gente está fazendo alguma coisa. Até você fez um solo uma vez numa música do disco, do último que nós gravamos, você falou, pô, eu estava tão cansado, era 5 horas da manhã, não sei nem como é que ia sair isso aí. Pô, ficou um puta som, né? Era aquilo que era para sair. Pois é, eu não sabia o que eu estava fazendo. Falei, velho, me perdoa, vai ser a última tentativa. Eu estou muito cansado. Eu estava no avião, que eu estava indo fazer show, não sei para onde, com quem. O Vando me mandou no WhatsApp, aí, ó, que você não sabia o que ia fazer, como é que ficou. Eu falei, meu Deus, foi isso mesmo. A gente não sabe, a gente deixa fluir e às vezes está ali o melhor, né? É deixar fluir. Né? Não tem O jeito. natural. E você, Nelsinho, fundou o Drum School, é um instituto de música, é isso? Não, Além o de Drum todas School essas... é o seguinte, eu e o Vanderlei, a gente tinha um amigo batera, Sérgio Gomes, um puta batera, professor, né, e fez um livro maravilhoso, samba, baião, né, então, muito bem feito, calcado, assim, um padrão americano, sabe aquelas coisas com começo, meio e fim? Porque tem uns livros que são meio malucos, né? Começa legal aqui, daqui a pouco já fica uma coisa impossível de estocar, e a outra parte fica mais ou menos. Não, É o cara tipo fez um Copa. livro. O cara fez um livro com uma sequência muito boa e muito bem feito e musical, com modelos de leitura, né, para você trabalhar, para quem estivesse numa biga, ou para quem está acostumado na escolinha, são coisas diferentes. E aí o cara morreu, eu falei, porra, bicho, o livro do cara ninguém fala, até os amigos que são amigos do cara, ninguém comenta, porque aqui no Brasil é engraçado, o cara vai ver o outro tocar para errar, né? Não vai vir para ajudar, né? E aí o cara é meu amigo, mas nunca fez nada pelo cara. Né? Aí eu falei, Zé, vamos passar uma coisa do livro do cara aqui, né? Ah, vamos fazer, né? Aí começamos a destrinchar, explicar alguma coisa do livro do cara. O negócio deu certo, um monte de gente viu, elogiou, como eu não conhecia. Aí você fala, como é que não conhece o livro do cara, né? Aí conhece paga 10 vezes mais um livro americano e não paga um livro brasileiro bem feito. Aí, na sequência, apareceu o livro do Lauro Leles, também de samba, e ele mandou para a gente, com dedicatória. Aí começou a colocar o nosso jeito de tocar a bateria com o livro dele. Olha, está escrito isso, mas se você fizer isso, a mesma escrita também fica legal. E ele mesmo não tinha sacado essas coisas. Ele falou, pô, vocês fizeram uma coisa que eu mesmo não me liguei. Né? Legal. Aí começamos a trabalhar do jeito de cada um colocar. Né? Aí eu coloquei um acessório, aí eu toquei de mallets, cada um fez um jeito. Aí o Vanderlei falou assim, ó, isso aqui já está ligado a outra coisa que é isso.
e começou a abrir o leque. Começou a dar certo, o pessoal começou a acessar, aí criamos a onda do Drum School. Aí tem um cara que é muito amigo nosso, que está lá na Bahia, o Ed Nidevai, que é um professor assim, excepcional, também é o nosso representante lá na Bahia. Um cara entrou em contato com a gente, o chefe da percussão de Amarillo, do Texas, né? Legal. Cara, mais de 30 anos de chefe do naipe de percussão, e falou que achou interessante o jeito que a gente aplicava, porque ele nunca tinha percebido aquilo. Eu falei, pô, tá de brincadeira, né, bicho? Esse cara... Aí eu entrei em contato com o cara super simpático, e ele falou assim, eu estou tocando bateria agora também, mas eu sou percussionista. Aí mostrou todo o currículo do cara. O cara faz parte da história do Texas, da música. E elogiando a gente, falando bem da gente. Aí começamos a passar outros livros, começamos a passar um monte de livros americanos, que a gente nem imaginaria que poderia haver. Aí os caras viam aquilo e entravam em contato com a gente. Olha, né? Que barato, né? Eu falei, pô, acho que nós estamos dando certo. Né? A internet ajuda para isso aí, né? Aí eu falei, pô, acho que está dando certo, né? Embora a gente não promove a gente, né? A gente promove os livros, as pessoas que fazem, e a gente coloca do nosso jeito de tocar. Por exemplo, tem um livro do Johnny Reb, que é o rei de drum and bass. Aí tem umas coisas dele lá que é baião, cara. Aí eu falo para os caras, você é do Nordeste, você toca drum and bass. Aí o cara... Aí tá lá, está escrito, só que desse jeito, mas tá lá. Não, como é que você vê a música, né? Não é como você... Essa sacada é maravilhosa. Essa sacada é maravilhosa de vocês. Eu tenho acompanhado e, assim, é impressionante. Você e o Vanderlei são... E sem dizer que o casting, assim, de entrevistados foi crescendo cada vez mais, né? Assim, vocês falaram já com praticamente todos os bateras tops que a gente tem aqui no Brasil. Cara, o primeiro foi o Zé Eduardo, que é o irmão para a gente, né? Então, nós fizemos uma parte do Zé até 78, até quando ele entrou no Hermeto. Agora nós vamos fazer depois, do Hermeto para frente. Fizemos com o Douglas, fizemos com... Tinha um Ramon para fazer, mas aí começou esse negócio da pandemia, acabou dando errado, mas já estava com o estúdio marcado lá no Marcelão. Sim. Tem o André Tandeta, né, que é lá do Rio. O método dele, eu acho que é um dos melhores métodos de bateria de samba do mundo, em termos de leitura. É um gin shape de samba, é um método, é um shape de samba, é assim, impressionante. Fizemos o Paulinho Vicente, fizemos o Daniel Gon. O Daniel Gon é especialista em ensino à distância, né? É o cara que trabalhava na Hudson Music, lá na Drum Collect, que trabalhava com o pessoal que criou a DCI, com tudo que a gente está acostumado a ver de Steve Gadd, Greg Bisonetti, todas essas coisas, ele estava lá, né? Tem o Jaime Pladeval, cara, é muita gente, tem a Carolzinha, e tem um monte de gente para entrar ainda, cara, eu não sei, porque o pessoal achou legal, né? Não, mas é maravilhoso o que vocês desenvolveram, e essa coisa é muito legal, por quê? Porque tem uma verdade, vocês são vocês passando aqui, a galera quer essa verdade, sabe? Não é aquela coisa que a gente... O Albino fala isso, né? O Albino fala, pô, vocês não têm... Vocês falam uma lata, né? Vocês não a gente... Não. E a gente vê isso mesmo. O próprio Albino mesmo, né? Ele fala, pô, legal, porque não é aquela coisa montada, né? Vocês são muito mais, né, bicho? E o Albino não precisa disso, né? Ah, o Albino é um nome, né? Ele eu tive a oportunidade de gravar com ele um dos discos do Zezé que a gente fez junto lá, 2 discos, eu acho que do Zezé que a gente fez junto, assim, e ele é muito competente, assim, muito legal. E, velho, a gente falou, e estamos falando, mas me fala aí, o homem é comandante com toda essa experiência de música, de ensino, de tudo mais, e ainda é comandante, voa o tempo inteiro. Como é que é isso? Cara, o voar é fácil, o difícil é decorar aquele monte de botão lá, né? Que nada, mas a máquina voa sozinha, né? Hoje em dia, a tecnologia é aquilo que eu falo. Infelizmente, como você falou, são países que tiveram guerra, a tecnologia é mais avançada. Né? Nos Estados Unidos, né, esse helicóptero ele veio de uma
uma derivação do Black Hawk, né, que eu vou hoje. Então, é um dos helicópteros mais seguros do mundo, né, cara? E é legal você ver esse tipo de essas coisas, né? Conviver com esses caras que são tão focados no que eles fazem, cara. O cara vive aquilo, ele sabe o fio para que lado vai, quantos amperes tem, por que, que tem aquilo, por que, que não colocou o fio assado, por que, que ele faz aquilo, porque os caras são tão profissionais que você fala, pô, como a gente é amador, cara. Né? Como a gente é amador do que a gente faz às vezes, porque é muito profissional, sabe? E voar essas máquinas é muito legal, porque te dá uma sensação de você, porra, tô voando hoje em dia a melhor máquina do mundo, né, nesse setor. Né? O último de helicóptero, é a última. É da última geração, né? O de grande porte né? É o S-92. É uma máquina excepcional. Assim, vamos dizer, sei lá, se é a Ferrari, eu sei que tem os mais bonitos, né? Mas ele, assim, ele é prático. O americano é prático. Então, as coisas têm que ser prático e eficiência. Fácil de manutenção, fácil voar, fácil tudo, tudo. Fácil de embarcar, não é aquelas coisas assim, europeu, tudo bonitinho, decorado. Não, não, eles se preocupam com essa coisa. O negócio é para funcionar. Também não é russo, que é feita martelada, né? Que é bom, mas é feito na martelada. Né? Não quebra nunca, mas é na. É verdade, é bem por aí mesmo. Mas que barato. O meio termo. É legal. É quase um alemão, né? O alemão é esse meio termo, né? Não é feita martelada, mas também não é. Não, mas os novos alemães, aqui não tem esse grande porte alemão, mas os helicópteros que estão feitos hoje na Europa, que tem essa. Que hoje em dia é o seguinte, como nos outros instrumentos também, existem os sistemas de fabricação que não é tudo um país que faz, entendeu? Sim. O próprio sistema Airbus, né, ele foi criado dessa maneira. Então, o que você sabe fazer de melhor? Eu sei fazer trem de pouso. Então, você vai ser o nosso fornecedor de trem de pouso. De onde você é? Eu sou da Malásia. Tá bom. E você faz o quê? Eu faço motor. De onde é que você é? Sou do Cazaquistão. Então, tá bom. Então, existe essa globalização o que melhor, o que faz de melhor. Aí eles juntam e fazem. Não é só hoje uma fábrica que faz tudo. Sim, é verdade. Até em automóveis está assim, né? As coisas estão assim nos automóveis, nas fábricas, né, de automóveis. Você pega alguns carros, hoje em dia tem tudo de todos ali que faz de melhor. Isso é muito bom, assim. Cara, eu tô, assim, lisonjeado de ter batido esse papo com você e de estar batendo esse papo com você, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar rapidamente, eu sei até porque você ficou um bom tempo lá, mas já faz um tempo, mas que você também trabalhou na segurança pública, né, Nelson? Durante um bom tempo lá. Como é que foi isso aí para você? Só 30, né? 30 anos. Praticamente 30 anos de polícia, né? E lá aquela você também coisa, foi piloto, né? Não, lá eu era tripulante operacional. Para ser piloto tinha que ser delegado, né? Então, mas eu já voava fora, já voava, o mesmo equipamento eu já voava em outros, voava em táxi aéreo, mas tem a hierarquia, tem essas coisas que tem dentro do sistema, então a gente respeita e não quer pular a etapa, cada um na sua, né? Eu comecei no Garra e terminei no Garra, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar, assim, eu sempre falo que eu trabalhei com os melhores, né? Tive o prazer de trabalhar com os melhores, como pessoa, como profissionais da segurança, resgate e todas essas outras coisas, né? Então, a gente vê muita coisa ruim, né? Tem muita coisa ruim, mas a gente já ajudou muita gente também, então que vale tá aí. É aquela coisa, tem um monte de passagens boas também, né? Existem as fases que você passa, porque a segurança quem comanda, às vezes, não é da pasta, não é do ramo, não sabe, né? Então, é política as coisas. Então, você tem que tomar cuidado para não se
não entrar numa dessa, mas graças a Deus eu trabalhei com muita gente boa, né, cara? Então, Não, sem foi dúvida, sem dúvida. E o mais louco é ter essa alma artística, né, trabalhando num lugar que, querendo ou não, você confronta umas questões muito da realidade muito dolorida, né? Isso, é, você acha que isso, para você, tinha um impacto internamente falando? Tudo bem que a gente sabe que muitas vezes a gente está dentro de uma profissão onde a gente acaba ficando meio com o coração pedrificado, digamos assim, mas esse lado, né, da arte dentro da gente sempre dá aquela amolecida, porque eu lembro muito bem, uma vez estava assistindo um canal de televisão e passou uma cena de enchente e tinha lá um policial pendurado no telhado salvando uma criança. Quem era essa criatura? O próprio Nelsinho estava lá. Falei, meu Deus do céu, como é que foi isso para o Nelsinho? Como é que foi esse momento? É o coração amolecido de ver lógico, uma situação tão caótica que estava passando é, ali. é coisa meio de filme, assim, né? Porque o grupo que eu estava no dia estava com o chefe do setor, que era o delegado que era o chefe, estava um delegado que era mais novo, que também estava lá, pau para toda a obra. Tinha um parceiro que era a Faca da Caveira, bom pra caramba, né? Que foi o Loriel, que todo mundo, muitos confundem que estava eu lá no muro, mas quem estava lá era o Loriel, esse outro policial que está lá, trabalha até hoje em outra delegacia, né? E eu fiz o resgate também nesse dia, e aquela coisa, a gente estava vindo de uma operação policial de roubo lá na área de São Mateus, e estava aquela época da chuva, aquela coisa toda, e a gente passou e eu tinha já outros helicópteros de polícia, helicóptero de reportagem, pessoal de bombeiro, fazendo resgate, só que o negócio estava demais, estava assim, fim do mundo, sabe aquelas coisas? Aí nós falamos com o comandante, falou assim, pô, e aí, vamos pedir para o pessoal ir ali, que ali está crítico, né? Ali pode desabar a qualquer momento. Aí entrou em contato, os caras, ó, a gente não tem condição de sair daqui agora, nós acabamos de fazer um resgate de gente dentro do ônibus, e o ônibus está enchendo, e nós estamos tirando. Aí a gente sem equipamento, praticamente, né? Só com equipamento mínimo, o equipamento policial, né? Sem equipamento de resgate específico para enchente, né? Aí olhamos para a cara do outro, né? Aí o cara, então a gente não tem equipamento, então a gente vai embora, né? Aí a gente falou assim, mas a gente vai embora mesmo? Aí deu aquelas duas voltas assim no helicóptero, olhando o pessoal acenando, né? Tipo, pelo amor de Deus. Aí eu olhei para a cara do. Então vamos, vai. Aí, desse então vamos, já estava todo mundo de rapel, no esquema já. Tipo assim, nós estamos indo embora. Tá bom, nós estamos indo embora. Mas a gente estava se arrumando já, né? Para descer, né? Quando ele falou, então vamos, ele falou assim, só faz o parado que a gente vai descer. Pô, aí foi feito resgate, foi feito um monte de coisa, fizemos um monte de coisa naquele dia. Achamos que a gente ia ser preso, todo mundo, pela Secretaria da Segurança, porque nós fizemos um monte de coisa sem equipamento certo, né? Então fizemos com todo equipamento de resgate que a gente faria numa invasão policial, né? Outro tipo de equipamento. E deu tudo certo, né? Graças a Deus. Mas tem outras histórias, cara, é muito engraçado. Foi Esse a mesma negócio coisa. esse menino que você está falando que eu resgatei lá, ele era tão pequeno que ele não cabia no cestão, no fraldão, para poder ser içado. Né? Ele podia cair. Era com uma pessoa acima de 50 quilos, né? Era um menino. Aí eu falei, pô, não vai dar, cara. Esse moleque não tem como ser içado pelo cabo, né? Vai ter que vir na mão, né? E aí entram outras coisas, né? Eu falei assim, a casa estava completamente escorregadia, a telha, bota, tudo escorregando, lodo, aquela coisa toda. E os caras filmando, né? Para variar, aí tinha uma equipe do televisão filmando. Aí você tinha que andar sobre ovos ali, aquela coisa toda. Aí eu falei pro moleque, falei assim, olha, sabe aquelas mochilas de ursinho da escola? Sei. Então, hoje você é meu ursinho, tá bom? Você vai segurar aqui no meu colete, aqui assim. Aí eu coloquei a mão dele por dentro, aqui assim, e travei e falei assim, então, ursinho não solta
de jeito nenhum quando você vai para a escola, né? Então, você é ursinho, você não pode soltar, tá bom? Aconteça o que acontecer. E eu fui tentando subir na escada, na casa, para poder chegar próximo do helicóptero. Só Sim. aquelas coisas. Quando eu coloquei a mão no esqui do helicóptero para apoiar, né, eu tomei um choque de estática tão grande, velho. A faísca, sabe? Porque tinha acabado de chover, tempo seco, com chuva, tem a estática, né? Então, É, aí, igual quando você vai no carro, você chega às vezes no carro, põe a mão assim, toma aquele choque, né? justamente. E eu tomando choque com o moleque que quase soltando. Aí eu falei, não acredito. Aí eu peguei ele, joguei, aí ele assim, aí o cara puxou ele e colocou e amarrou ele lá no helicóptero. Mas coisas que acontecem que você fala, caramba, bicho, tive sorte, né? A gente tem que dar sorte também. Não, mas eu acho que o universo estava conspirando a favor mesmo. Eu Mas acho que sim. Porque é muito bom. Caramba, Nelson, eu não tenho palavras para te agradecer de aceitar o convite mesmo, assim. Uma pessoa com um conhecimento tão maravilhoso sobre música, sobre a segurança, comandante de voo, é uma coisa maravilhosa, tanto conhecimento e um conhecimento profundo de música, né? Da história da música, porque fez faculdade assim como eu também. E a prática, não tenho o que falar, você mandando o som é impressionante. Só tenho a te agradecer, mesmo de coração, e nesse momento tão biruta que está aí, alguma mensagem para as pessoas, porque estamos vivendo um momento bem, né, caótico, digamos assim. eu acho que talvez isso seja um aviso, né? Que possa acontecer novamente. Não sei o quê, né? Mas eu acho que o músico ele tem que preparar, ele tem que ter um pensamento, não só um músico, acho que em toda a profissão. Começa a pensar mais numa carreira, numa situação, numa coisa pior para frente. Não estou falando que vai acabar o mundo ou que vai ter uma outra pandemia, mas tem gente que com 2, 3 meses aí quebrou, né? É verdade. Não tem o que comer, está vivendo de favor. Então, isso para uma pessoa que sempre trabalhou dignamente é muito humilhante, É, entendeu? Então, eu acompanho lá o Márcio Teixeira, o pessoal está levando cesta básica para vários músicos aí, sabe? É muito triste isso com o cara, velho, porque o cara só faz a música, então criar uma situação, um plano de carreira, não sei se o cara é bom como aula, porque de repente também é o seguinte, lá na Drum School, o que aconteceu com a gente? Apareceu um monte de currículo de professor. Ou seja, o cara nunca deu aula, sempre foi guigueiro, acompanhou, tocava, não sei o quê, agora se viu numa condição, bicho, eu posso dar aula aí, e não tem nada a ver com aula, não tem nada a ver com a instrução, não é isso que a gente quer também. Então, acho que tem que criar uma autoconcepção, criar uma consciência financeira, né, um trabalho financeiro, assim, para criar uma situação. Se eu passar por isso de novo, o que eu vou fazer? e a arte é tão largada, né, esse quesito, né? Porque a arte ela vai ser a última coisa que a pessoa vai É, liberar. é, Né? Primeiro vai ser o mercado, vai ser a água, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser as coisas de primeira necessidade. Tocar no bar, abrir o bar, isso não é de primeira necessidade. Então, mas aí a gente está falando do garçom, está falando do músico, está falando do dono do bar, está falando. Então, aquela coisa, será que aquele dono do bar me dá valor suficiente para eu poder trabalhar lá? Será que vale a pena eu ir tocar lá agora por esse preço? Entendeu? Eu acho que não vale mais a pena. Então, aquela coisa, pô, eu estou aqui, estudei tanto para esse cara me pagar isso que ele está me pagando, e qual vai ser meu plano de carreira? Eu acho que acaba ele ficando em casa, compensa mais do que ele vai sair para gastar estacionamento, vai gastar gasolina, pode tomar uma batida, sei lá, inúmeras coisas. Então, e a arte por arte, faz em casa, faz a live, faz aqui para você, entendeu? Acho que tem que tomar, acho que a pessoa, porque o músico é muito explorado também, né? Mas muitas vezes por culpa dele. Então, de repente, o desenvolvimento de um trabalho próprio, aquilo que eu sempre falei, o seu trabalho é maravilhoso,
eu tenho o prazer de acompanhar, né, e fazer parte disso. Então, para mim, não digo aqui exportar, mandar outras coisas, criar uma situação, fazer um trabalho, sei lá, o Sesc, ou outros lugares, ou mesmo no bar, mas que o cara pague aquela apresentação, né? Então, esse plano de carreira, eu acho que o cara tem que tomar cuidado. Então, que o músico tenha mais cuidado com a carreira dele como músico, né? Principalmente na situação de músico. Sem dúvida nenhuma. Nelsinho, obrigado mesmo de coração, meu irmão. Obrigado mesmo. Espero que a gente se reencontre de novo aí, ao vivo e a cores, né? Depois dessa loucura toda aí. Mas estamos sempre conectados aí nas redes sociais, nos falando. Para mim foi um prazer imenso falar com você, viu? Acho que extrapolei um pouco o tempo aí, né? Você é de casa, você pode. Meu Beijão, meu irmão. Obrigado me mesmo. sorta, Nelson. Me ajuda, meu filho. Obrigado, meu irmão. Um abraço, viu, meu querido? Obrigado. Valeu. Grande abração. Outro. Tchau, tchau.